E vamos lá para mais um vídeo educativo aqui no canal, vídeo de atualização aqui sobre o Banco do Brasil, atendendo a pedidos perguntando se está caro, se está barato, será que ainda vale a pena nos preços atuais, qual seria um bom preço teto para o Banco do Brasil, será que é ação para quem já está olhando 2025? Enfim, falaremos um pouco sobre isso, inclusive me fala aí nos comentários se você tem Banco do Brasil e já aproveita para se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, mas as narrativas elas estão sempre aí surgindo mercado afora e nós precisamos ir com calma, então é comum a gente ver as manchetes aí envolvendo o Banco do Brasil, às vezes positivas, às vezes negativas. Por exemplo, o Banco do Brasil pode disparar 25% no curto prazo, segundo a XP. E por que eu chamo de narrativas? É porque poucos dias antes, logo depois ali do resultado trimestral do banco, outros analistas apontaram como neutro. E aí acabou deixando muito investidor preocupado por causa dos resultados sinalizando inadimplência subindo, exposição ao agronegócio preocupando, enfim. Mas o fato é que o banco desde 2022 ele entrou nas carteiras de dividendos e não saiu mais, pelo menos não saiu aí da maioria com foco em renda previdenciária. É por isso que eu falo narrativas, porque faz parte do mercado. Sempre vai ter recomendações de compra, recomendações de venda, recomendações neutras, enfim, vai depender da estratégia ali daquele banco, daquele fundo. Mas o foco, o propósito no investimento nas ações do banco é dividendos e isso tem se mantido. Então hoje no geral, aqui só para a gente encerrar essa questão de recomendações, o consenso dos analistas majoritariamente são de compra, a maioria, sendo que a média aponta aí preço-alvo em R$ 35,00 aproximadamente. Então no curto prazo, o mercado foca muito nisso aqui, em preço da cotação e às vezes nem sempre no valor do ativo ou na capacidade dele remunerar o investidor. Por isso aqui não significa que você deve seguir esse fluxo aqui, essa manada, tá? É bom você ter essa informação para você saber se o mercado está de olho, porque daqui a pouco surge aí uma outra avaliação mais pessimista, talvez neutra, negativa, e a ação cai, e é aí que você entra com a sua análise buscando se posicionar num preço melhor, tá certo? Então, primeiramente, faça o seu preço teto dentro do que você espera e abaixo daquele preço teto. Você vai sempre fazer suas compras. Então, para quem perguntou de preço teto ou até que preço comprar as ações do banco, olha só, eu particularmente estimo que o banco deve fechar 2024 com um dividendo por ação na casa dos R$ 2,90 a R$ 3,00, principalmente pelos lucros que o banco tem entregue e seguindo o guidance, principalmente, com base no guidance, sendo conservador, pegando a estimativa menor de lucro e tirando aí o payout, que é de 45%, e dividindo o montante referente aos 45% pelo número de ações, a gente tem uma expectativa de dividendos por ação na casa dos R$ 2,90 a R$ 3,00 por ação, como eu falei. Então, considerando a estimativa mais conservadora, a gente pode fazer o preço teto e até mesmo pensando em 2025. Por exemplo, se você espera no mínimo 10% de dividendos, você vai simplesmente calcular dessa forma. R$ 2,90, que é o dividendo que você espera receber por ação, dividido por 0,10, que é 10%. Ou seja, então o seu preço teto seria até R$ 29,00 para as ações do Banco do Brasil. Estou sendo conservador, tá? Mas o banco ele tem chance de pagar mais de R$ 3,00 por ação, pensando em 2025, imaginando aí que os lucros podem ser maiores. Então, se você acredita, por exemplo, em R$ 3,00 por ação, pensando em 2025, basta dividir R$ 3,00, fazendo a mesma conta, dividindo por 0,10. Então, seu preço teto é até R$ 30,00. Então, observe que mesmo eu sendo conservador, estimando ali R$ 2,90, buscando 10% de yield, as cotações atuais estão abaixo do preço teto. Esse é o detalhe, mesmo sendo conservador. Mas aí talvez você está pensando, eu quero receber um dividendo acima da Selic, pelo menos 11%. Então, basta você pegar os R$ 3,00 que você estima de dividendos, no meu caso que eu estimo ali pensando em 2025, dividir por 0,11, e aí o preço teto seria ali nos R$ 27,00. Foi o racional que eu trouxe lá no meio do ano, inclusive, mais ou menos, vocês devem se lembrar, estava num preço bom, dando oportunidade de compra abaixo dos 27, e quem pegou abaixo desse preço vai receber, sim, final de 2024, um yield aí no mínimo de 11%. E possivelmente em 2025, no mínimo também 11%, ou seja, nada mal, tá? Isso imaginando que o banco não vai lucrar mais do que 37 bilhões. Eu fui conservador, mas ele pode lucrar mais que isso pensando em 2025. E aí, consequentemente, o dividendo pode ser maior se o payout de 45% se mantiver. Mas o que eu quero que você entenda aqui?
é que o preço teto é você que decide até que preço você está disposto a pagar. E o dividendo é uma métrica, né, interessante para você aplicar no cálculo para você estipular esse preço teto. E obviamente você não vai fazer um único aporte, né? Você vai acompanhar a empresa e aí você vai sempre fazendo os ajustes. Por exemplo, se hoje o payout do banco é 45% e ano que vem vai que eles mudam esse payout, volta ele para 40%. Como era ano passado. Aí você refaz o cálculo, né, e segue aportando com base no seu novo preço teto. Da mesma forma que se o payout subir ou se o lucro aumentar, você vai sempre refazendo esse cálculo, buscando ali aquele yield mínimo que você espera receber da empresa. Então, respondendo quem perguntou, se está barato ou se vale a pena, se é ação já para a gente pensar em 2025, a gente viu aí que mesmo sendo conservador, né, abaixo ali dos R$29 ainda é um preço bom, é barato pensando em dividendos. Na verdade, arredondando aqui, né, para R$30, né, até 30 é barato para quem olha dividendos, frisando mais uma vez, imaginando aí que os dividendos ainda são, por exemplo, isentos de impostos, além do fato, né, que você não vai fazer um único aporte. Então você que já comprou, por exemplo, abaixo dos 27, vai pegar um bom yield, nada impede você comprar agora também nos 29, por exemplo, e depois, se corrigir o preço, você vai ajustando a posição, vai fazendo suas contas e vai ponderando seus aportes, tá? Você não pode exceder demais o preço teto em relação ao dividendo que você espera receber. Então, para mim, na minha opinião, o Banco do Brasil está muito tranquilo em relação a isso. A tese de investimento segue viva, não só em 2024, mas também em 2025, né? Apesar que tem algumas questões ainda para desenrolar, mas é só você ficar acompanhando os fatos relevantes do banco. Tá? A gente vai ter, por exemplo, em relação a proventos, tem uma Datacom se aproximando, né? Pode ser que a ação caia ainda mais depois da Datacom, como geralmente acontece, por isso é ficar ligado nas datas, principalmente, né? Vamos até dar uma olhada aqui, ó, os próximos eventos em relação a proventos. Ó, a gente tem uma Datacom aberta, então, referente ao terceiro trimestre, esse pagamento aqui de 18 centavos, Datacom até o dia 11/9 agora, e vai ser pago no dia 27 desse mês. Depois disso, ainda vamos ter mais 3 anúncios aí referente ao exercício de 2024, sendo 2 ainda esse ano e 1 no ano que vem, ó, 13/11, 22/11 e depois 19/2 já em 2025, mas ainda referente ao exercício 2024. E aí uma coisa importante a refletir, né, para você que está olhando 2025, pelo menos ficar ligado, é que possivelmente em fevereiro de 2025, assim como o banco fez em fevereiro de 2024, talvez ele vá divulgar novamente o novo cronograma de proventos, tá? E aí vai informar o mercado se vai manter ou não o payout atual ou se vai talvez mexer ali na remuneração para o acionista. Então é ficar ligado. Porém, se atente, né, obviamente, ao que você tem hoje na mão. Payout de 45% e lucros conservadores para o seu cálculo, na ordem ali de 37 bilhões, nada muito fora disso. E aí dessa forma você vai ter sempre uma margem ali de segurança, porque o mercado hoje, quando a gente olha para as cotações, ele está pagando abaixo disso. Ou seja, a gente já sabe que o banco vai ter ali um lucro na casa dos 37. Mas quando você olha a possibilidade de receber um dividendo acima da Selic, significa que o mercado não está pagando por isso, ou não está precificando isso, ou não está acreditando nisso. Senão já era para estar acima dos R$30. E ainda falando sobre desconto, né, que foi uma questão que muitos me perguntaram lá no meu Instagram, se a ação está barata e se vale a pena comprar. A gente olha para os múltiplos hoje, né, que refletem aí os últimos 12 meses até a data de hoje, a gente vê que o banco ele sempre esteve descontado, né, um preço-lucro aqui abaixo de 5 vezes é um PL muito baixo, sim, o que reforça o que eu falo sempre aqui no canal, dentro da sua análise de qualquer empresa, desconto não se configura com queda de ações, tá? Não necessariamente é isso, mas sim crescimento de lucros, e aqui para o Banco do Brasil é exatamente isso. Esse PL descontado é mais crescimento de lucros. O lucro do banco hoje ele é muito mais alto do que os lucros que foram entregues referentes a esses PLs elevados aqui de anos atrás. Então, lucratividade é o nome aqui para análise de Banco do Brasil. E aí quando a gente olha para preço sobre valor patrimonial, ele ainda é abaixo do valor patrimonial, né? Porque o mercado sim coloca na conta o fator estatal, é por isso que o banco não é tão caro, isso é um fato.
o que acaba sendo ali uma oportunidade, entre aspas, que deixa o banco negociando ali abaixo do valor patrimonial. Mas é importante dizer, né, que aqui também a gente vê que o fator cotação ele não interfere no desconto que a gente está buscando. Por mais que as ações estejam em alta, ou seja, geralmente a ação em alta significa preços ou valor patrimonial alto, aqui não, porque o banco está aumentando o valor patrimonial por ação. Então, a ação sobe em bolsa? Sim, mas o patrimônio também cresce com os bons lucros do banco. E aí não deixa o múltiplo aqui ficar caro, vamos dizer assim. Resume o que eu falei, lucro no final do dia, ou no final do balanço, ou no final do ano. Enfim, é isso que deixa a ação barata, tá? Isso vale não só para o Banco do Brasil, como eu sempre trago esse racional para vocês, mas para qualquer empresa que você estiver avaliando. E aqui também em relação a bancos, no geral, quando a gente olha comparativamente a outras empresas do mesmo setor, o Banco do Brasil ele é o mais descontado, e se ele mantiver os lucros, que é isso que a gente imagina, a gente vai ver depois ali um pouco sobre a carteira de crédito, né, que fundamenta a estabilidade de lucros, mas pegando o assunto dividendos também, que tem a ver aí com o lucro, imaginando essa manutenção, ele vai seguir sempre descontado em relação aos demais. Eu diria que os demais bancos eles tendem a ficar mais caros com yield menor, enquanto o Banco do Brasil ele tende a continuar barato e com lucros estáveis e, consequentemente, um yield ainda atrativo. É óbvio, mais uma vez, lembrando que tem o fator estatal, sim, mas o principal fator aqui hoje para o Banco do Brasil é lucro. É um desconto fundamentado em lucros acima de qualquer outra coisa. Se a gente for falar um pouco mais a fundo em relação a lucros, né, a gente já falou aqui em vídeos passados, em vídeos anteriores, em linhas gerais aí sobre esse crescimento de lucro, né, que o banco inclusive reportou aí nesse último trimestre, mas o que eu gostaria de destacar com vocês, né, assim como eu falei também do resultado do Bradesco, que são os bancos, né, o fato que os bancos estão focando em rentabilizar as suas carteiras de crédito com produtos. Pois é, né? Os bancos não são mais só receita de juros, são receitas de prestação de serviço também sendo parte relevante aqui nos balanços. E no caso do Bradesco, por exemplo, que é o que tem salvo os números do banco, a gente viu no último trimestre, aqui no Banco do Brasil também pode-se dizer que tem sido fator determinante, uma vez que o spread, que é a receita de juros, está caindo. Então, imagine que o banco não tivesse aumentado esses 6,7% aqui de receitas de prestação de serviço. Consequentemente, ele teria apresentado um lucro abaixo dos 9 bilhões, ou seja, viria abaixo do que o mercado estava esperando. Então a gente observa claramente que foi uma linha determinante aqui para o bom resultado do Banco do Brasil e tem sido determinante no resultado de outros bancos também. A carteira de crédito, que é o principal negócio do banco, né, que é de onde parte o lucro, vamos assim dizer, ela cresce com os bancos priorizando os bons pagadores, obviamente, né, mesmo tendo que sacrificar um pouco ali os spreads com juros. E aí, para compensar essa perda de spreads, os bancos vendem produtos, né, que a gente observa aqui nessa linha do balanço, representado aí pelas receitas de prestação de serviços. Né. Destaque aí, por exemplo, para a administração de fundos, teve um crescimento importante, assim como conta corrente, seguros, previdência e capitalização, além de taxas aí de administração de consórcios e mercado de capitais. São linhas aí que o banco trabalhou muito bem e acabou compensando alguns pontos negativos. Por exemplo, né, no caso aqui do Banco do Brasil, mesmo com as provisões aumentando, que é o que a gente observou no comparativo anual, mesmo assim o lucro não foi impactado, graças a essa linha que eu acabei de comentar aqui com vocês. E aí acaba reafirmando o que eu falei em relação a preço, se está barato, se está caro, se vale a pena, se não vale. No geral, o banco está barato, sim. Por quê? Pelo resultado que ele entrega. Paga bons dividendos também pelo resultado que ele entrega, e o resultado que ele entrega é fundamentado no crescimento de carteira, principalmente, e a carteira de crédito de um banco, como a gente sabe, né, ela é perene, principalmente do lado de pessoa jurídica e agronegócio, onde esses clientes eles sempre estão renovando ali as suas linhas de crédito, até mesmo para a continuidade dos seus negócios, e consequentemente o banco vai ganhando mais com prestação de serviço, com as receitas oriundas aí de outras linhas de negócios atrelados à carteira de crédito. Então, o Banco do Brasil, no geral, é uma ação muito forte para esse segundo semestre, fechando aí 2024 e pensando também em 2025, sabendo que, né, respondendo que perguntou, a gente tem incertezas quanto a juros, por exemplo, querendo ou não, os bancos são sensíveis a juros, porém os bancos sabem lidar com isso faz tempo, na verdade sempre souberam,
mas o mercado pode se assustar em algum momento aí, né? Principalmente com alguma mudança que pode acontecer de forma repentina. A gente não sabe, mas no geral, setor forte, pagador de dividendos, empresa está muito bem e é ação para a carteira previdenciária pensando no longo prazo, tá? Essa é a minha opinião. Se você ficou comigo até aqui, me fala aí nos comentários se você está investindo nas ações do Banco do Brasil ou em qual banco que você está investindo nesse momento. Um abraço, bons estudos e até a próxima.